Vamos ouvir o outro lado dessa história, o lado corintiano que conseguiu o empate no fim? Dorival Júnior chega falando no de primeiro. Não, eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. E eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Isso daí se repetiu muito no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro. No único momento que nós dávamos tínhamos um probleminha qualquer, acabava saindo um gol. Isso nós temos que nos atentar, buscarmos uma correção e que não se torne um fato recorrente. Porque eu não tenho dúvidas que a equipe teve merecimentos para que pudesse ter até coisas melhores, além daquilo que foi alcançado. Mas fico muito satisfeito porque vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto em busca do resultado. O time seria uma injustiça se fosse uma derrota, na opinião dele. Mas fato é que o Corinthians poderia ter saído com a vitória, o que não aconteceu, Lázaro. Então fica um ponto de alerta também por parte do Corinthians? Acho que fica muito pelo que não jogou no segundo tempo, né? Mais uma vez, o Corinthians teve esse problema. No segundo tempo bem abaixo das duas equipes. Né? Muito, as duas equipes, principalmente do Corinthians, em comparação ao que criou no primeiro. Porque o São Paulo, se a gente pegar o frigir dos ovos, o São Paulo teve 5 minutos de poderio ofensivo, que foi o momento que fez o gol. O segundo tempo, a gente pode dizer que o São Paulo foi defensivamente melhor. O São Paulo marcou mais forte. E era o que se esperava de um time que vencia por 1-0 fora de casa. E o Corinthians não conseguiu repetir o volume que teve no primeiro tempo e tudo que fez no primeiro tempo. E eu acho que esse é o ponto de alerta. Porque no ano passado, e na verdade isso desde o Ramon, o Corinthians tem quedas muito bruscas na questão da atuação do primeiro para o segundo tempo. O Corinthians não consegue manter o nível. Aí você pode me falar, poxa, é o terceiro jogo do ano, o Corinthians jogou até o dia 21 de dezembro e já está voltando, e já voltou no dia 11 de janeiro. Não é o mesmo time, só que realmente o Corinthians no jogo contra o São Paulo era o mais próximo do ideal dentro das opções que tinha, porque não tinha Memphis Depay e não tinha Rodrigo Garro. Então você tem ali a escalação do Kaique foi um teste ali, pode discutir que tinham opções melhores do que o Kaique, mas você tinha Breno Bidon, você tinha Ranieri, você tinha uma linha defensiva que hoje é a linha defensiva titular do Corinthians, então, e uma linha defensiva que foi muito mal no gol sofrido, né? O distanciamento para o Danielzinho receber a bola e fazer o cruzamento, o Tapia se posicionando entre os dois zagueiros, e os dois inoperantes e completamente perdidos no lance. O Ramalho e o Ramalho principalmente, mas o Gustavo Henrique também um pouco atrás, os dois completamente perdidos e inoperantes no lance. Então, há pontos. E o Carrilho que deu espaço também para o Danielzinho cruzar. Mais uma atuação muito abaixo do Carrilho, né? Mais uma atuação abaixo do Carrilho, e aí vale um ponto. Acho que há pontos de alerta? Há pontos de alerta. Mas eu prefiro focar em 2 pontos positivos desse time do Corinthians, pensando em temporada, em elenco, em boas notícias. André, que na minha visão foi mais uma boa atuação de um garoto extremamente promissor e que dentro do Corinthians a informação que a gente tem é que ele surpreende pela a evolução rápida, ele sempre foi visto como uma peça muito importante da base, um jogador muito promissor, mas que as respostas dele, desde que ele foi alçado ao time principal, são respostas que impressionam pela rapidez, que ele parece já um jogador experiente, tanto nos treinamentos quanto nos jogos, e a entrada do Matheus Pereira. Eu até publiquei no Twitter na hora que o Matheus Pereira saiu o gol, e eu fui mal interpretado por muita gente, porque o Matheus Pereira, na minha visão, estava errando tudo desde que entrou, mas ele estava tentando tudo desde que entrou. E nesse sentido, ele estava dando, os passes do Matheus Pereira desde que ele entrou eram passes verticais, buscando espaço, não eram passes para o lado e para trás como o Carrilho estava fazendo no primeiro tempo. O Carrilho atrasou o jogo do Corinthians praticamente o primeiro tempo inteiro.
O Corinthians que foi bem no primeiro tempo, o Carrilho, por diversas vezes, atrasou o jogo do Corinthians e tomou decisões erradas. E o Matheus Pereira errou 2, 3 passes, mas buscando espaço, buscando o passe vertical, e quando acertou o primeiro, saiu o gol do Corinthians. Então, a estreia do Matheus Pereira num saldo geral, eu achei uma estreia muito positiva, e se ele manter, claro que a gente está falando sobre 30 minutos de uma estreia, de um jogador que vai ter 12 meses aí para mostrar o futebol, mas se ele mantiver essa regularidade, se ele mantiver essa postura de querer o jogo para frente, de dar alternativas que saiam do senso comum dentro do jogo e que dê respostas como ele deu na partida contra o São Paulo, cara, pelo valor que está estipulado como opção de compra, pelo negócio que o Corinthians fez com o Fortaleza, é um jogador que o Corinthians tem que comprar sem pensar 2 vezes. Eu achei que ele escalou o Kaique e não o Guinegão, porque o Kaique volta a fazer fez no lado esquerdo. Era a ideia, só que na prática o Kaique foi mal também, né? Não aproveitou a oportunidade. Mas ele fechou o lado esquerdo. Na questão tática, ele cumpriu bem o papel tático dele, mas quando o Corinthians teve a bola, ele não cumpriu bem o papel dele com a bola, no setor ofensivo. E eu acho que ele perde uma oportunidade porque o Dieguinho já tinha passado à frente do Kaique, o Kaique estava na frente do Dieguinho no começo das avaliações do Dorival, o Dieguinho passa à frente e aí o Kaique tem a oportunidade e não abraça. Ô, Rodrigo, quero te ouvir sobre o Corinthians, mas já entrando em mercado da bola também, que o Gabriel e o Lázaro vão atualizar pra gente, as negociações, e uma delas envolve o Alan do Flamengo, né? Nessa com São Paulo, com o Corinthians também. O Flamengo tá certo em se desfazer do Alan, porque não é uma peça tão fundamental ali, aliás, nem perto disso, ali pro meio de campo do Felipe Luiz, e que tem um alto valor, né? Foi contratado, estava bastante valorizado quando foi contratado, tem um salário alto. O Flamengo está certo em envolver o jogador em uma negociação ou tem que pedir alto por ele? Como é que você vê essa possibilidade de ele deixar o rubro-negro? Primeiro, só dar um pitaco ali no que o PVC estava falando. Eu penso um pouquinho diferente dele em relação ao Crespo. Eu acho que a gente às vezes cobra tanto que os funcionários, altos funcionários, são técnicos e tal, se envolvam com o clube, né? E quando ele fala uma coisa sobre democracia, acho que ele está fazendo isso, justamente não está tendo um papel, digamos assim, alienado, que muitos técnicos têm. Às vezes o clube está falido, ele está pedindo reforço e tal. Eu entendi como positivo o envolvimento que ele tem dentro do São Paulo. Não vi como uma coisa de que ele está se arvorando de ser o dono do clube. Mas, enfim, é só um pensamento divergente. Mas, assim, tratando especificamente do Alan, parece que o Corinthians está precisando desse primeiro volante, né? Embora tenha algumas opções hoje no elenco, mas com a saída do Michael, e aí o Martins, ninguém sabe se volta ou não da Venezuela. O que eu tinha ouvido era que primeiro tinha travado o negócio com o São Paulo, porque o Flamengo queria o Marcos Antônio, e aí depois estava esperando meio que o Corinthians, mas ainda não tinha uma sinalização de que fosse, de fato, o Flamengo vai esperar alguma compensação, ainda que o salário do Alan seja caro. Então era o último estágio que eu tinha ouvido dessa negociação, então não tinha andado para nenhum dos dois clubes. O do São Paulo estava um pouco mais travado ali por conta da história do Marcos Antônio, né? Então, vamos ver se desenrola isso, porque agora o Flamengo ficou muito focado aí, tanto nessa coisa do Carioca, quanto lá da negociação do Paquetá, mas eu acho que vai depender aí de pelo menos ter alguma compensação no caso do Corinthians e no caso do São Paulo, que se desenrolasse a história do Marcos Antônio, que não me parece que vai acontecer, porque o São Paulo não tem muito interesse, né, de se desfazer do Marcos Antônio. Pois é, travou nisso, né? O São Paulo falou, Marcos Antônio de jeito nenhum, aí aqui o negócio deu uma... Oi? Aqui ninguém mexe. Então, assim, aí... se depender ponto do São Paulo, pode mudar, mas o ponto do São Paulo se tiver que envolver o Marcos Antônio para trazer o Alan, esquece o Alan. Vai ter, né? Prioridade é manter o Marcos Antônio. E pelo lado do Corinthians, deu uma esfriada também, Lázaro? Esfriou também. A informação que eu recebi na sexta-feira é que o Flamengo suspendeu as negociações, não só com o Corinthians, todas as negociações até segunda-feira. E um dos motivos, inclusive, a pedido do staff do Alan, era para esperar a definição política no São Paulo. Existia, e até uma informação em conjunto com o Valentim Furlan, que já havia uma situação muito bem amarrada, independentemente do Marcos Antônio, entre a diretoria do Casares, entre o Casares e o staff do Alan,
e esperava uma possibilidade de permanência do Casares no São Paulo, que não aconteceu. O Corinthians, sabendo disso, qual foi a posição do Corinthians frente a isso? Se o staff do Alan não me prioriza, eu também não priorizo o Alan. Então, as conversas não foram encerradas, o jogador ainda faz parte da lista do Corinthians de possibilidades de possíveis reforços, de jogadores que estão conversando, monitorando, mas da semana passada para cá, as coisas esfriaram bastante e foi um nome que se ouviu menos falar nos bastidores do Corinthians. O Corinthians passou a se esforçar muito mais no negócio pelo Alisson do São Paulo, muito mais pelo negócio do goleiro João Ricardo, outros negócios, monitorando outros jogadores até para a mesma posição, para dar alternativas para o Dorival, do que exatamente o nome do Alisson, do Alan. Então, esse momento é um nome que ainda, a negociação ainda existe, o nome está na mesa, mas é uma situação que está muito mais fria. E um ponto que incomodou bastante o Corinthians, porque quando o Corinthians vai em contato com o staff do Alan, no momento de instabilidade do São Paulo, o que o Corinthians escuta é, olha, vocês estão demonstrando uma estabilidade legal, o Marcelo Paz está no Corinthians, é uma resposta boa, então há um otimismo aqui para que o negócio aconteça. Gostei do contato do Corinthians. Mas na prática isso não se cumpriu, porque na prática esperou-se uma definição política de um time instável politicamente, enquanto as coisas do Corinthians poderiam ter avançado de forma mais rápida, e isso não aconteceu. E, Gabriel, no São Paulo a gente já falava, né, de como toda essa turbulência política estava afetando o futebol, estava tudo meio parado por hora, né, até porque tinha que resolver quem seria o presidente. Com essa mudança, era uma negociação que vinha sendo encaminhada, né, pelo Júlio Casares, porque foi antes do afastamento dele. Agora, pode ter alguma novidade ou segue também está mais fria essa negociação por conta de todo esse problema político? É exatamente em cima da questão Marcos Antônio, né, que o PVC abordou. Caso tenha envolvimento direto do Marcos Antônio, não tem negócio simples assim. O São Paulo tem isso muito claro para si, né? O Alan até tem uma conversa positiva com a direção do São Paulo, entenderam que era um jogador que queria fazer parte do projeto, mas obviamente depende do Flamengo, que é o detentor dos direitos do Alan, né? Então ele tem outras possibilidades também, para além de São Paulo e também o próprio Corinthians, então nesse momento está congelada essa conversa. Estão tentando destravar algumas questões essa semana. Hoje, por exemplo, foi dado o aval, né, o sinal verde, até a informação que saiu há pouco no site do Esporte, Valentim Furlan, parceria nessa, para a venda do Rodriguinho, por exemplo, né? O Rodriguinho agora sim vendido ao Bragantino, foi dado esse aval para que seja então formalizado aí os trâmites e aí deve ter essa oficialização. Tem o caso do Rodriguinho, tem o caso do Oscar também, que ainda não rescindiu com o São Paulo, algo que já está bastante arrastado. Desde dezembro a gente já tem a informação que ele vai aposentar, mas ainda tem ali um impasse da parte financeira, quanto São Paulo deve para ele, e o Alan também está dentro desse escopo. Mas o Alan, caso tenha envolvimento ali com o próprio Marcos Antônio, né, caso tenha alguma troca ou algo no sentido de a gente compra o Marcos Antônio por X e aí a gente libera o Alan, não vai ter negócio pelo meio do Flamengo. Boa! O Eduardo Alessandro está aqui com a gente também, falando sobre o meio-campo do São Paulo. O meio de campo do São Paulo foi frouxo, espaçado, passivo, não marca ninguém. E o Ronaldo Vicente fala, esse Matheus Pereira é horrível. O Cláudio Moraes, Matheus Pereira era reserva do Fortaleza, olha o nível do jogador. O pessoal aqui ficou bravo com ele, PVC. Ele foi formado no Corinthians, né? Ele foi formado no Corinthians, voltou para o Corinthians e acho que também concordo que ele entrou razoavelmente bem. É um jogador médio que o Corinthians vai tentar trazer mais dele. Como está trazendo do Bidon. O Bidon tem jogado muito bem. O Bidon é um jogador campeão da Copa São Paulo 2024, jogador formado no Corinthians, assim. Eu sempre olhei para o Bidon como um jogador médio. Ele está virando mais que isso. Ronaldo Vicente, a situação política no São Paulo está ajudando o Crespo, porque o trabalho dele é ruim, opinião dele aqui. O JC Campos pede para você pegar um cafezinho, PVC, para o Lázaro. E para mim também, eu também quero, estou querendo. Eu vou aceitar, PVC. Um café nunca se nega. E o Leonardo Souza pergunta para o Lázaro sobre o anúncio do Pedro Milans. O Corinthians trabalha para que esse anúncio aconteça entre hoje e amanhã. Inclusive, existe até expectativa de apresentação essa semana. Mas é um jogador que está tudo certo. Chegou, já fez exames médicos, questões burocráticas.
chegando a documentação CBF, até que é uma questão de documentação internacional, acaba demorando um pouquinho mais. Mas, assim, não tem possibilidade, né, do negócio melar. Assim, internamente, o Corinthians não trabalha com a possibilidade que o negócio mele. Vou aí de novo a enquete para vocês votarem. Se o empate entre Corinthians e São Paulo foi justo, não, São Paulo mereceu vencer, não, o Corinthians jogou mais. A primeira opção, a alternativa aí, está com 37%. 21% a segunda, não, o Corinthians jogou mais. E sim, 42%, o jogo foi parelho, é a opinião da maioria, hein? O jogo foi equilibrado, então 1-1, ficou justo, ficou de bom tamanho.